Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração. E neste primeiro momento, convidamos a todos para juntos fecharmos os olhos suavemente, harmonizando a nossa mente para ouvirmos mais uma vez a palavra da nossa querida irmã Lisiane, o tema que é: examinemos a nós mesmos. Todos são muito interessantes e nos ajudam, porque nos advertem e nos lembram que é um trabalho constante e é um esforço que todos nós precisamos fazer, que é querermos vencer sempre com o bem e principalmente estudando e conhecendo esta doutrina tão maravilhosa que sempre nos ajuda em todos os momentos. Muito obrigada. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Que a paz de Deus nos envolva e nos inspire sempre. A nossa reflexão hoje tem o título Examinemos a nós mesmos. Está no capítulo 1º desse livro, Opinião Espírita, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira e ditado pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Esse capítulo primeiro é do André Luiz e parte da questão 919 do Livro dos Espíritos, que aborda a questão do autoconhecimento. Kardec pergunta aos espíritos qual é o meio prático mais eficaz para evoluir moralmente. E eles respondem com a célebre frase que nós atribuímos a Sócrates: conhece-te a ti mesmo. No desdobramento dessa questão, eles nos indicam um método prático diário para alcançar esse objetivo. Na verdade, é Santo Agostinho que responde e nos diz: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evoca as ações que praticou durante o dia e inquire de si mesmo o bem ou o mal que fez, rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclareça, grande força adquire. Porque acredite, Deus o assiste. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Se fizestes alguma coisa que, feita por outrem, censuraríeis, se fizeste alguma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, temeria eu o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudestes ter feito contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos.
As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precisa ser reparado. E por fim ele menciona o ensinamento mais importante, a regra de ouro, que todos nós cristãos espíritas deveríamos conhecer. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa. Se a censurais no outro, não podereis tê-la por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Como vimos, Santo Agostinho nos propõe, como exercício de autoconhecimento, que ao final de cada dia examinemos nossa consciência, passando a limpo tudo que realizamos durante esse dia, passando tudo pelo filtro da regra de ouro. E isso não é nada difícil. Nós já dissemos aqui em outras oportunidades que todos nós carregamos as leis de Deus inscritas na nossa consciência. Portanto, nós sempre sabemos se o que fizemos era certo ou era errado. Ora, se eu não gosto de ser maltratado, injustiçado, também não posso maltratar nem fazer injustiças. É certo que às vezes fazemos e dizemos coisas sem pensar, coisas que ofendem, que machucam. Isso acontece e é da nossa natureza de seres humanos ainda imperfeitos. Mas tão logo nos damos conta de que o que fizemos ofendeu, machucou, prejudicou alguém, a nossa conduta deve ser a de buscar essa pessoa, pedir perdão, pedir desculpas, tentar justificar o nosso comportamento e, na medida do possível, reparar esse mal que causamos. A justiça de Deus é perfeita, meus irmãos, perfeita. Ela não tem dois pesos nem duas medidas. O que vale para mim, vale para cada um de vocês, para todos nós igualmente e indistintamente. Por quê? Porque Deus nos ama a todos profundamente. Somos todos os seus filhos queridos. E por isso, precisamos prestar atenção em tudo o que fazemos e dizemos. Sempre tentando fazer o que é certo, buscando nos modificar um pouco a cada dia, a fim de nos tornarmos pessoas melhores. E quem não começou ainda, comece hoje, agora, porque nós não sabemos até quando vamos estar aqui. Lembremos das palavras de Jesus: reconcilia-te com teu adversário enquanto ele caminha contigo nesta existência. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25. É certo que todos nós temos a nossa cota de desafetos. É impossível passarmos uma existência sem um ou outro, né? Mas enfim, desafetos que fizemos nesta existência, desafetos que estão no plano espiritual de outras existências, e inclusive alguns que estão encarnados aqui, caminhando conosco nessa existência. Então, meus amigos, precisamos buscar nos reconciliar para que essa cota diminua, para que a gente volte com ela, se possível, zerada. Porque é muito bom quando colocamos a cabeça no travesseiro e não sentimos nenhum remorso, nenhum sentimento de culpa
lembrando de ter machucado alguém, de ter ofendido alguém, ou mesmo de termos deixado de fazer todo o bem que poderíamos ter feito. André Luiz nos diz, na primeira linha do primeiro parágrafo, que também é o primeiro capítulo do livro, que o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Ele nos convida, assim como Santo Agostinho, a fazer um rigoroso exame pessoal, verificando nossa verdadeira situação íntima, dizendo que o espírito que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. Ou seja, não aprendeu nada, não evoluiu nada. André nos apresenta 20 questionamentos, que são cada um deles um chamado. Eu diria um dedo na moleira, né? Pelo menos para mim foi. E aí, meu amigo, como está a nossa reforma íntima? Não vou conseguir falar dos 20 por conta do tempo, mas separei 3 ou 4. E já no primeiro ele pergunta: estás mais calmo, afável e compreensível? Esse foi o primeiro para mim. E nos convida a refletir. Como eu estou enfrentando as situações difíceis que se apresentam no meu dia a dia? Estou conseguindo manter a calma, a serenidade, resolver com inteligência, com educação, com afabilidade o problema? Consigo ouvir atentamente para compreender a situação ou nem deixo a pessoa terminar e já estou despejando a minha crítica ou a minha ilustre e sempre correta opinião? E no segundo, conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? Como estão as nossas relações familiares? Tranquilas, em paz? Nós sabemos que nós não temos a família que gostaríamos de ter. Nós temos aquela família que nós precisamos, que nós necessitamos ter. Há uma diferença bem grande aqui. Sabedores de que estamos ligados por laços familiares com grandes amigos, grandes amores, mas também com inimigos do passado, e que a família é um laboratório de resgates, como estão as nossas relações familiares? Precisamos nos perguntar. Como estou me comportando como pai, como mãe, como filho, como filha, como marido, como mulher, como sogra? Eu busco o entendimento ou eu imponho o meu ponto de vista, imponho a minha vontade? Ou é do meu jeito ou não é de jeito nenhum, porque quem manda aqui sou eu. Eu sou essa pessoa. Lembremos que a nossa melhor versão deve ser dentro de casa. É dentro de casa que nós realmente revelamos quem somos. Terceiro, trazes o evangelho mais vivo nas atitudes? Como eu me comporto quando eu estou com meus amigos, com meus colegas? Quando um amigo me procura com um problema, minha resposta vem com base no que aprendi no Evangelho, na doutrina espírita, ou vem do meu conhecimento mundano, pautado pelas minhas imperfeições? Quando esse amigo vem me contar que comprou um carro novo, que conseguiu um trabalho melhor, que ganhou um aumento, passou num concurso, eu fico feliz por ele? Como me ensina o Evangelho do Cristo? Ou eu fico pensando, por que ele? Por que não eu? Quantos amigos verdadeiros nós temos?
aquele amigo ou amiga para quem eu posso contar tudo, qualquer coisa, posso pedir qualquer favor, posso chamar a qualquer hora. Nós somos esse amigo, essa amiga? Esse questionamento a gente precisa se fazer. Quarto, dissipaste antigos desafetos e aversões? Essa é difícil, não é mesmo? Outra difícil. Porque sabendo que somos espíritos imortais, que já vivemos centenas, talvez milhares de existências, certamente angariamos inimigos, desafetos ao longo dessas jornadas. Mas ao fim e ao cabo, o que Deus quer de nós? Deus quer que nos amemos, que gostemos uns dos outros, que sejamos bons uns para os outros. E para tanto, precisamos saber perdoar e pedir perdão. Uma vez que o perdão acontece, o próximo passo é aprender a conviver e depois a amar. E para isso nós temos as sucessivas encarnações. Então, meus amigos, André Luiz nos convida a avaliar nossa existência por vontade própria, hoje, com calma, com seriedade, com compromisso, a fim de que não sejamos obrigados a fazer isso quando impactados pela dor. Mudemos pelo amor e não pela dor. A tendência é nos lembrarmos de buscar o nosso Pai somente quando estamos em dificuldades, não é? Mas e quando passa a dificuldade? Continuamos em sintonia com Ele, em sintonia com Jesus? Continuamos vindo à casa espírita, buscando aprender mais sobre os ensinamentos do Cristo, colocando os nossos braços à disposição da espiritualidade? Porque eles precisam de nós, encarnados, para muitas das tarefas de auxílio. André nos pede para que interroguemos a consciência quanto à utilidade que estamos dando ao nosso tempo, à nossa saúde, aos ensejos de fazer o bem na vida diária. E ele nos aconselha: faze isso agora, enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente, pois quando passares para o lado de cá, muita vez será mais difícil. Obrigada pela atenção. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Nós te pedimos, Jesus, nosso amigo de todas as horas, nosso modelo e guia, que nos envolva com sua luz de amor, de amparo, iluminando o nosso caminho, a fim de que nunca nos desviemos dele, que possamos retornar aos nossos lares muito melhores do que quando aqui chegamos, levando esclarecimento, levando bom ânimo, que a espiritualidade amiga nos concede. Que Deus abençoe nossos corações, nossos pensamentos e seja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja.